Em 1847, em um hospital em Viena, na Áustria, um médico chamado Ignaz Semmelweis, ele vai observar algo bem perturbador. Ele observa que a taxa de mortalidade das mães durante um parto, ela estava em 18% na ala do hospital que era atendida pelos médicos. E apenas 2% ou até menos de 2% na ala que era atendida pelas parteiras. Esse dado ele chama muito a atenção, 18% de mortalidade onde eles são atendidos por médicos e 2% onde são atendidos por enfermeiras. Ele vai, analisar que a grande diferença entre os médicos e as parteiras estavam no que acontecia antes do parto. Muitas vezes, os médicos vinham direto de autópsias para os partos, sem lavar as mãos. De novo, a gente está falando de 1847. Ele vai implementar uma taxa, ele vai implementar uma lavagem obrigatória com solução de cloro e a taxa cai de 18% para menos de 2% em apenas algumas semanas. Ou seja, um estudo, alguns dados que são muito claros e que podem nos ajudar, ou poderiam ajudar nesse caso, a perceber que a diferença foi clara. Ele conseguiu fazer uma pesquisa, colocar uma nova variável em jogo, nesse caso, lavar as mãos, e ele viu uma diferença notável. O experimento ele é repetível nesse caso, tu pode validar ele em outros hospitais. E é o que foi feito. Mas a comunidade médica vai rejeitar completamente a análise que esse médico fez e o estudo dele também. Os próprios médicos vão começar a ridicularizar o Semmelweis pela descoberta que ele fez. Ele vai ser internado num hospício e vai morrer sem ver o que aconteceu com a sua descoberta. Anos depois, os médicos chamado Pasteur e Lister, eles vão confirmar essa teoria, vão repetir o estudo e confirmar a teoria várias décadas depois da morte do Semmelweis. E aqui a gente tem uma lição muito relevante que não é sobre higiene, não é sobre lavar as mãos, mas sim sobre quando acontece quando a gente ignora as evidências. Afinal, se você ainda se pergunta por que será que esses médicos rejeitaram? Ele teve um estudo que está salvando vidas. Veja bem, a pesquisa estava mostrando que os próprios médicos estavam sendo responsáveis pelas mortes, porque eles não estavam fazendo ou não estavam tomando uma atitude que poderia salvar vidas. Se essa pesquisa ganhasse a relevância, aqueles médicos estariam sendo responsabilizados por aquilo. Eles seriam, a comunidade médica seria então ridicularizada. Será que a evidência que mostra que algo que eu estou fazendo, ou que a minha organização que está fazendo, que seja errada, ela não é relevante mesmo para que eu mude de opinião, mesmo para que a minha organização deixe de fazer algo? Eu quero acreditar que se eu descobrir algo que eu faço que não está dando o resultado esperado, ou não é bom, ou está fazendo mal para alguém, eu quero descobrir para tentar melhorar. Que quando tu pensa numa comunidade tão forte como a comunidade médica em Viena em 1847, obviamente tem muita coisa em jogo. E aqui a gente entra para reflexão justamente com com a grande informação, o grande tópico desse nosso primeiro tema, que é sobre mudanças. Por quê? Porque a gente está enfrentando nesse começo de 2026, a gente tem algumas pesquisas bem interessantes, uma grande fadiga sobre a mudança que vem ocorrendo. E isso tudo vem acontecendo de uma maneira muito rápida. Nunca antes se viu tantas mudanças em um espaço tão curto de tempo, né. O problema não é quando você tem uma mudança ou 2 ou 4 mudanças no ano, mas uma pesquisa em março de 2026, então uma pesquisa super recente da Deloitte, ela vai mostrar que um estudo com 9.000 líderes em 89 países, uma pesquisa feita em parceria com a Oxford Economics, uma pesquisa bem relevante, uma pesquisa bem profunda, uma pesquisa com dados relevantes, vai mostrar que as pessoas estão tendo uma grande dificuldade em entender por que que as mudanças estão acontecendo tão rápido em lidar com essas mudanças. Veja só esses dados que relevantes, tá? O primeiro deles é talvez um dos que mais chama atenção. Um em cada 3 trabalhadores no mundo
passou por 15 ou mais mudanças organizacionais significativas no último ano. Eu vou repetir com calma para você. Um em cada 3 trabalhadores no mundo passou por 15 ou mais mudanças organizacionais significativas no último ano. É um dado muito relevante. Pensa que o último ano, 12 meses, ocorreram mudanças organizacionais, reestruturação, mudança de time, mudança de gerente, mudança de liderança sênior, dos mais diversos tipos. Em média, 1 em cada 3 trabalhadores passou por 15. É um número muito relevante, muito alto de mudança. E eu vou repetir, essa pesquisa ela tem um aprofundamento global com muitos profissionais e muitos líderes, feita pela Deloitte em parceria com a Oxford Economics. Apenas 27% dessas pessoas pesquisadas e desses líderes acreditam que as suas organizações estejam gerenciando mudança de uma forma eficaz. 27%. Todos os demais pensam que está sendo totalmente ineficiente a forma como as suas empresas lidam com mudança. 85% dos líderes, agora não pegando os trabalhadores de maneira geral, mas aqueles que têm uma posição de liderança, dizem que construir uma capacidade de adaptação e gestão de mudanças é crítico, mas apenas 7% dizem que estão conseguindo avançar nessa direção em nas suas organizações. 7% dos líderes pesquisados entendem que as mudanças estão ajudando eles a avançar para o caminho correto e que as suas empresas estejam conseguindo adaptar bem essas mudanças no seu negócio. Todos esses números, eles são para mim extremamente relevantes para olhar para a situação que a gente tem hoje no mercado do trabalho e na saúde mental dos trabalhadores. Porque ao mesmo tempo que a gente tem tanta mudança acontecendo, que a tecnologia avança de maneira tão rápida e a gente precisa abordar isso dentro das organizações, obviamente para não ficar para trás, o que é totalmente compreensível, é bom citar isso, mas nunca foi tão rápido, nunca foi tão acelerado e nunca se teve tanto problema, é o que a pesquisa está dizendo, não sou eu, nunca se teve tanto problema para gerenciar as mudanças de uma maneira eficaz. 7% dos líderes acham que estão fazendo algo ou que as suas organizações estão fazendo algo de relevante em cima de gestão de mudanças, isso é muito pouco. E de novo, 1 em cada 3 trabalhadores passarem por 15 mudanças relevantes nos últimos 12 meses, isso é realmente um número que faz, obviamente, refletir sobre tantos casos de burnout, de problemas, hã, dos mais diversos que a gente vem vendo nos times ao redor do mundo. De novo, essa pesquisa ela foca muito, do ponto de vista organizacional, mas existem outras pesquisas, você pode pesquisar, pode validar a informação que eu estou trazendo aqui, que mostram que nesse início de 2026, o número de pessoas que estão, sendo afastadas por motivos médicos, de saúde mental das suas empresas, também está muito alto, tá. Obviamente é bom citar, porque eu também tenho eu critico muito quando alguém faz uma análise de um dado, aqui e outro dado aqui, e tenta fazer uma relação entre eles que não existe. Eu estou cuidando, eu quero tomar esse cuidado de que você não pense que eu estou fazendo uma relação cruzada, porque para isso seria necessário fazer um estudo aprofundado e entender se o dado A das essa crise de mudanças organizacionais e o dado B, da saúde mental dos trabalhadores, estão realmente ou tem algum tipo de correlação. Pode ser que eles não tenham nenhuma, tá bem? Eu detesto quando as pessoas fazem esse tipo de correlação entre fatos que não tem nenhum tipo de prova que mostra essa correlação. Mas eu não posso deixar de citar, porque esse é o objetivo do conteúdo que eu crio, que a leitura que eu faço é que pelo menos algum tipo de conexão sobre uma organização tão ruim que a gente vem vendo, e essa pesquisa mostra de novo, sobre como a gente lida com mudanças tão rápidas, isso afetam a ansiedade das pessoas. E bom, se a ansiedade vai levar ao burnout, aí eu gostaria muito de convidar um médico aqui de saúde mental para a gente conversar sobre isso e entender a relação. Mas a leitura nesse ponto específico, ela é fácil e plausível de ser feita, tá bom? Porque há uma diferença, eu acho que essa é a grande reflexão, há uma diferença muito grande entre mudar com uma estratégia, e mesmo que você mude rápido, mas mudar apenas para seguir, o oceano, certo? O oceano está indo para lá, então eu preciso mudar muito rápido. Só que eu também entendo
aqui a liderança sênior e parece que eu estou ficando em cima do muro com a minha análise, não é esse o ponto, mas eu entendo, porque empresas que não se adaptam rápido, quando a mudança ela é tão relevante na indústria, como a gente vem vendo recentemente com tecnologias, novas tecnologias, é difícil não fazer alguma coisa, não reagir. O problema é quando a empresa fica apenas na mudança reativa e não conecta isso com a sua estratégia. Liderar uma transição, liderar uma mudança, isso faz parte de uma boa gestão. Se você acompanha o conteúdo que eu crio, você sabe que gestão, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de negócios, gerenciamento de times, isso é uma ciência que tem, obviamente, muita prática envolvida, mas é uma ciência porque você precisa entender exatamente qual técnica vai ser utilizado, você tem um acompanhamento de melhoria contínua em cima do que você faz, você vai testar, vai validar hipóteses que algumas vão estar erradas, outras vão estar certas, para garantir que você esteja aplicando a técnica de gestão correta. E isso também deveria ser tratado com a mesma seriedade como a gente trata outras profissões. Porque gerenciar bem uma mudança, gerenciar bem uma empresa, gerenciar bem uma estratégia, a execução de uma estratégia precisa ser lidada, precisa ser feita com a seriedade necessária. Porque veja o gap que a gente vê aqui, os líderes estão vendo um problema e os trabalhadores estão vendo um problema, mas as mudanças continuam acontecendo num ritmo muito grande, muito acelerado. Absorver mudanças eu sei que é uma competência, eu entendo que é nosso papel refletir, a gente poderia ter um vídeo dedicado apenas para essa reflexão, porque ser capaz de absorver mudanças e continuar produzindo, continuar entregando, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver para o mundo que a gente, trabalha hoje, no mundo que a gente trabalha, a gente precisa estar preparado para isso. Mas isso não significa que elas devam acontecer de qualquer forma. Eu quero deixar aqui a pergunta para você, a reflexão, ou pelo menos levar você a pensar mais sobre isso. Seja você um líder ou seja você fora de uma posição esteja você fora de uma posição de liderança na sua empresa. Qual foi a última mudança que você realmente absorveu de verdade? Que você olha assim e pensa: "Pô, essa mudança aqui eu acho que fez bastante sentido para a empresa, fez bastante sentido para mim, fez bastante sentido para o meu time e foi bem conduzida". Pensa nisso porque isso pode te fazer perceber como o que significa fazer uma boa mudança. Talvez esteja relacionado à comunicação, talvez esteja relacionado a como essa informação é transmitida, no tempo que ela é conduzida, como ela é conduzida. Reflita sobre ela na sua próxima caminhada pela rua, para você ver se você consegue encontrar alguns pontos em comum ou pontos diferentes entre as mudanças que vêm ocorrendo agora com você, que estão frustrando o seu time ou você mesmo no seu trabalho, e essa mudança positiva que você vivenciou no passado, tá bem?